Bem-vindos ao CryptoStorm, edição 116. Estou aqui com meus queridíssimos co-hosts, Luca Benedetti, Narman Silva. Dá um oi pro pessoal. Fala, galera. E aí, pessoal? Tudo bom com vocês? Maravilha. Bom, pessoal, a gente vai fazer um pouco de tema livre e vamos mesmo fazer aqui nosso modelo favorito, que é conversa livre, né? Uma luta livre verbal. Não, luta Chega livre. lá e descobre o tema do podcast. Chega lá e descobre o tema do podcast. Mas, enfim, vai ter provavelmente um título aí sumarizando tudo que a gente falar aqui. Gostaria de começar puxando a edição 116 com a decisão do Fed, né, que era uma coisa que todo o mercado, não só de cripto, mas mercados globais de ações, todo mundo estava esperando esse comunicado. Eu acho até estranho, né, o fato de tanta coisa rodar e tá influenciada pelas palavras de uma só pessoa. Eu acho isso bizarro. E espero que ao longo dos anos a gente tenda a tá descentralizando mais esse poder econômico através de, enfim, revoluções tecnológicas, especialmente através de cripto. Aí, né, cara? E o que é mais engraçado é porque todo mundo já tem uma ideia do que vai acontecer, já mais ou menos sabe o que vai ser dito, mas mesmo assim é uma pressão tão grande e gera uma volatilidade tão grande no mercado. Porque eles estão essencialmente tentando fazer o impossível, né? Eles estão tentando combater a inflação sem mandar o mercado para o escambau. Exato. O que é muito difícil agora no momento, né? Porque, enfim, a inflação tá crescendo. Níveis históricos muito altos. Assim, exatamente. E é o que a gente fala, né? Sempre tá ao muito mesmo mais nível mesmo. de 1980, se não me engano. Assim, é um nível de inflação que os Estados Unidos não vê há, uns 40 anos. Sim. Não vê e não sabe dar conta, né? Pois é. E afeta principalmente as camadas mais baixas da sociedade, que, enfim, tem que botar a comida na mesa, tem que, enfim, ter os gastos de moradia, gastos de transporte. E isso afeta principalmente essa camada que é muito custoso para a sociedade. E tem toda essa questão de força política, né? A gente está chegando agora no midterm elections lá dos Estados Unidos. Daqui a algum tempo a gente já vai ter a eleição de um novo presidente. Então tem toda essa questão sensível de inflação que mexe diretamente com a satisfação da população, né? Então a gente já vê o Biden também se pronunciando. Eu apoio políticas mais contracionistas, e essa foi bem a linha que o Powell falou, né? Aliás, até as falas do Powell, o mercado estava até subindo, né? Tava num rally aí bem legal. O Bitcoin chegou até os 39 mil. Na hora que ele começou a falar, foi tibum para baixo. Ladeira abaixo. Né? Então, assim, o que ficou falado lá pelo Powell, né? Que empregos estavam em medidas boas, né? Tinham medidas sólidas, e para isso ele usou como proxy, né, a abertura de empregos, não necessariamente uma oferta, né, de empregos. A gente tem muita demanda, negócios querendo contratar, mas a gente não tem uma força uma força de trabalho que está se engajando bastante lá nos Estados Unidos. Isso também reflete nos salários, que tem aumentado bastante. E também, logo, isso aí é mais um motor inflacionário, né? Esse aí foi um dos lastros que ele usou para justamente justificar que os Estados Unidos não precisava de políticas tão acomodativas em termos de estímulos monetários, né? Isso aí, assim, de certa forma, vai ser prejudicial para preços no curto e médio prazo, principalmente aí para março, que é quando eles vão terminar aí de fazer o tapering. Mas juros se mantiveram aí entre 0% e 0,25% ao ano. Acho interessante falar, até voltando um pouco na história, mais precisamente para 2009, quando o Bitcoin foi criado. A ideia das criptomoedas, a ideia com que o Bitcoin nasceu, foi justamente lidar com isso, né? Todos nós somos reféns dos banqueiros centrais. Todos nós somos reféns deles. Tudo que eles falam, que eles decidem, impacta diretamente na nossa vida, impacta diretamente no valor do nosso dinheiro e, consequentemente, principalmente, né, para os mais pobres, pode ser uma coisa de vida ou morte. Dependendo da inflação, como a gente viu aqui no Brasil, tem gente que não consegue comprar nem carne, compra só osso, tá jantando, sabe, tipo sopa de osso, essas coisas absurdas que a gente vê aqui no Brasil. E o Bitcoin nasce como uma alternativa a isso. O Bitcoin nasce como, a gente tem essa moeda digital, ela não tem nenhum mediador central, a política monetária já foi decidida, a gente vai ter 21 milhões de Bitcoins, não vai passar disso, e é isso, é uma red pill, assim, fazendo
voltando para o Matrix, assim, é a sua chance de fugir do sistema. E acho que em momentos como esse, que a gente viu, né, a maior injeção monetária da história nos últimos anos por conta da pandemia do Covid, acho que nem vale a pena entrar no mérito de não devia ter imprimido, mas isso mostra bem, assim, acho que dá para ver o contraste muito claro, principalmente quando a gente vê todo mundo respondendo a uma fala de uma única pessoa, como você comentou, Walter. E para mim é mais um ponto que faz a gente pensar em como é importante a descentralização, como é importante isso que está sendo construído, esse mundo financeiro descentralizado. E é uma das coisas que a gente está vendo ser bastante discutida em regulação, principalmente no que tange às stablecoins, né, que já foram emitidas. A gente tem uma oferta de stablecoins que já ultrapassou, na verdade, 130 bilhões de dólares no mercado. Então, stablecoins são emitidas por empresas que ainda não se decidiu se elas são, na verdade, bancos ou o que elas são, na verdade. Segundo a SEC, são fundos monetários. Sim. Para estar, de fato, aí emitindo um dólar, né, um dólar digital baseado em, enfim, lastros colaterais que cada uma tem o seu disclosure, né, a maneira de declarar que tem de fato ali um lastro por detrás daquele tanto de stablecoin que foi emitida. Então, um dos documentos agora que foram para o mercado foi um documento de 40 páginas, aí, isso já estava anunciado desde 2021, quando o governo americano começou a falar do Crypto Sprint para 2022, que foi de fato entender, padronizar um vocabulário para que se comece a discutir isso politicamente, em termos de legislação, também definir como seria a custódia, como deveria ser a distribuição de ativos de cripto, enfim, toda essa trajetória que deve ser percorrida começando agora em 2022. E esse documento de 40 páginas, ele não abordou muito desses temas que foram declarados no Crypto Sprint, né? Nem mesmo em stablecoins. Comentou-se assim de tipo, criptoativos eles têm sim inovado em termos de pagamentos, o que você pode fazer com criptoativos, possibilitando diversos tipos de serviço de forma descentralizada, baseados em tecnologia de blockchain, porém eles oferecem riscos. E eles deram a entender isso, né? Que existe isso aqui, mas esse não é o foco. A gente deve concentrar aqui em CBDCs, que na China a gente já vê muito mais desenvoltura no desenvolvimento das CBDCs. Para quem não sabe, CBDCs quer dizer Central Bank Digital Currency, ou seja, moeda central de um banco digital, de um banco central. E discutiu-se nesse documento muito das possibilidades de como poderia ser a emissão dessa CBDC, como seria questões de privacidade, questões de custódia, como isso influenciaria nos produtos de, por exemplo, renda fixa que já são oferecidos no mercado, se ela poderia ter algum tipo de rendimento também. Acho que uma das preocupações também é o sistema bancário, né? Sim. Quando você pensa em como isso impacta o sistema bancário, é impressionante, assim, porque é até uma coisa que a gente volta várias vezes, né? A internet disruptou muitas coisas, mas o sistema financeiro ainda ficou muito pouco disruptado pela internet, né? E vem cripto e blockchain para justamente trabalhar com isso, né? E hoje, por exemplo, antes do Pix aqui no Brasil, para você fazer uma transferência bancária, tinha todo um processo manual até, de você ter que... Processo manual, horário, tarifa... Enfim... A demora. A demora, exatamente. Então, com uma CBDC, uma moeda completamente digital, qual seria a utilidade dos bancos? Fica aí a questão, né? Para a população em geral, né? Obviamente que existem outras coisas que você faz num banco que não guardar o seu dinheiro. Sim. Mas entra como uma questão, né? Qual o papel dos bancos com isso? Como é que fica a receita dos bancos com isso? Será que há espaço para os bancos no mundo em que todas as grandes potências usam moedas digitais de Banco Central? Então tem todo esse problema e, querendo ou não, os bancos são uma força muito grande, não só nos Estados Unidos como no mundo inteiro, né? Eles concentram grande parte do dinheiro aí do mundo e tem um lobby muito forte, obviamente, em toda a Câmara Americana, em todo o Legislativo americano, existe um lobby muito forte dessas finanças tradicionais, vamos dizer assim, né? TradFi.
O famoso TradFi. Então, fica a pulga atrás da orelha, né? Será que eles vão aceitar uma CBDC? Será que eles vão dificultar muito essa CBDC? Será que desenvolver uma CBDC aos moldes do que se espera não é um gasto muito grande de recursos quando você tem algumas soluções que já facilitam pagamentos, como as próprias stablecoins que a gente já comentou? São todas questões a serem levantadas, eu acredito. Assim. E eu acho que faz muito sentido, até em termos de os Estados Unidos continuar a ser competitivo contra uma China da vida que está cada vez mais crescendo e com uma CBDC muito mais desenvolvida, né, aí para até competir com o sistema de pagamentos internacional, que é o sistema SWIFT, que foi implementado pelos Estados Unidos, né? O sistema SWIFT é um sistema de interbancário internacional que permite justamente esse tipo de pagamento aí, enfim, de trades, enfim, transferência de remessas com dólar e por aí vai. São mais de 11 mil bancos que estão nessa rede de bancos SWIFT. Né? Então, uma CBDC da China poderia ser uma opção muito mais moderna de estar substituindo esse SWIFT. Né? Então, você implementar essa questão de stablecoins, você desenvolver uma regulação, logicamente, mais organizada, mais exigente para os emissores de stablecoin, né? as Tether da vida, as USDC, enfim, seria uma maneira muito melhor, talvez, de você inovar, de você estar à frente desse mercado de finanças, não de finanças descentralizadas, também de finanças descentralizadas, né? Mas enfim, de um dólar digital, de um meio de pagamento mais desenvolvido, do que você centralizar isso e tentar desenvolver uma CBDC do zero. Né? Uma coisa que faz muito mais sentido você dar ao livre mercado as soluções e também, logicamente, as balizas regulatórias para que se desenvolva aquilo da melhor forma possível, logicamente protegendo o consumidor, protegendo a economia, conforme aquele setor vai crescendo. Muito bem dito aí, Walter. Concordo bastante com você. E entrando nessa questão de stablecoins, acredito que o que vai ser alvo aí da maior parte das regulações, além das stablecoins centralizadas, para se adequarem a algumas regulações, vão ser as stablecoins descentralizadas, as stablecoins algorítmicas, que acabam assim permeando por todo o ecossistema de finanças descentralizadas, porque devido à sua natureza descentralizada, né, você não tem, por exemplo, como congelar fundos de algum endereço, você não tem como fazer esse tipo de operação, e aí entra toda uma preocupação de segurança nacional, quando a gente fala principalmente dos Estados Unidos, em relação às sanções, em relação a essa transferência de dinheiro internacional. Inclusive, é uma coisa que preocupa muito quando a gente fala de regulação lá nos Estados Unidos. Né? Eles se preocupam muito com isso porque, por exemplo, hoje você já tem o terrorismo internacional utilizando criptomoedas como uma maneira de se financiar. O Estado Islâmico, se eu não me engano, estava envolvido, assim, boa parte do financiamento do Estado Islâmico vinha através de criptomoedas. Então você tem, assim, obviamente que quando você compara com o volume total do uso de criptomoedas, ainda é uma coisa insignificante, né? Mas quando você fala, por exemplo, de transferências de dinheiro tradicional, existe um controle mais simples desse tipo de coisa e você consegue evitar até um certo ponto. Obviamente que a maior parte desse volume de dinheiro usado para crime, para terrorismo, ainda é utilizado no sistema tradicional. Acho que isso precisa ser dito. O volume que passa em cripto ainda é muito inferior ao volume utilizado por maneiras tradicionais de você lavar dinheiro, de você transferir dinheiro para esse tipo de instituição criminosa. Mas é uma questão que obviamente tem que se levar em conta, né? Se você leva em consideração a característica imutável e descentralizada de uma blockchain, a falta de controle preocupa muito esses órgãos centralizadores, principalmente os governos. Né? Os governos, querendo ou não, eles gostam de ter poder. Sim. Com certeza. Isso é claro quando você observa as dinâmicas do mundo, né? Os estados todos entram nesse jogo de poder e para os Estados Unidos, que hoje é o estado mais poderoso do planeta, você perdeu a soberania monetária sobre o mundo, né? Que hoje o dólar é a moeda
É uma soberania mundial. que eles demoraram anos pra conquistar, né? Você tem um período, tipo, dourados do capitalismo, você tem uma época de petrodólar e assim por diante. Pra chegar no que teve hoje, assim, parece que pra eles, numa visão de um estalar de dedos, você vai perder tudo isso e deixar em mãos de quem você não conhece, né? Exatamente. Então, acho que existe toda essa questão de risco nacional que vai ser abordada nessa questão regulatória que a gente espera para esse ano ainda, né? E para o investidor, como é que isso afeta, né? Porque no final das contas a gente gosta assim, de discutir o que vai ser regulado, o que não vai ser regulado, mas sempre tem uma razão por detrás disso, que é aonde é que eu boto o meu dinheiro, como é que eu participo desse movimento de cripto, como é que eu tô nessa revolução tecnológica aqui, como é que eu me posiciono, né? Então, acho que a gente discute, no final das contas, a regulação e decisão do Fed, é justamente para isso, onde é que eu aloco o meu capital. Tá. Esse movimento regulatório, cara, foi uma das coisas que ainda não realmente permeou os preços de cripto ainda. O que vem afetando o preço é muito essa questão do Fed, né? Tem algumas coisas ali, alguns reflexos aí da Rússia, do Banco Central da Rússia tá querendo também quicar cripto de lá, mas aí o Putin vai e também diz que não. Tem todo aquele imbróglio, tipo, aquela argumentação interna de... Putin é baleia de Bitcoin confirmado. Acho que estão tentando dampar, né, pra aumentar o bag e depois falar que pode minerar. Né? O Xi Jinping fazia muito isso. As suas suspeitas. Né? Mas enfim, mesmo que o pior viesse a acontecer, né, Rússia tem só o quê? 11% da mineração do Bitcoin. Então, se o que aconteceu com a China fosse para acontecer com a Rússia agora, seria só uma questão de tempo até o sistema mais resistente do mundo, em termos de pagamento, se reorganizasse e, enfim, continuasse sua vida normalmente. Sem ligar para isso, né, cara? Exato. É impressionante isso, é bizarro como o sistema do Bitcoin é resiliente e como isso foi provado, né? A gente falava disso bastante em teoria, mas nunca teve um exemplo prático disso acontecendo, e a China deu pra gente essa glória aí de provar que de fato não importa se você proíbe, não importa se você não quer isso circulando dentro do seu país, vai acontecer e você não tem poder nenhum sobre isso. Exatamente. E em questão de preço, a gente está vendo agora o mercado voltando aí de novo a se lateralizar. Provavelmente aí a gente tenha mais reações de preço, dependendo com, enfim, Fed, acho que é o gatilho principal agora. E também tem a questão da alavancagem, né? A gente está com uma alavancagem que está alta ainda no mercado como um todo, né? Olhando até para volume, a gente vê um futures, tem uma métrica que eu gosto de olhar, aquela que pega o Open Interest e divide pelo saldo nas exchanges. E a gente está com uma proporção de 20% de todos os saldos da exchange está alavancado, está em Open Interest. Então, até a gente ver uma liquidação maior, né, Lu, que a gente tem discutido bastante sobre isso. Exatamente. A gente não acredita assim que tenha achado ainda um floor, né, pro preço do mercado. Lembrando que a liquidação ela pode acontecer tanto para cima quanto para baixo, né? A gente pode ver tanto um short squeeze, que seria esse movimento para cima de uma vez, né? Muitas shorts sendo liquidadas ao mesmo tempo. Posição short, para quem não sabe, é a posição em que você entra vendido no mercado, né? Então você basicamente toma emprestado alguns bitcoins ou outra moeda, você vende aquilo naquele momento e depois você recompra a um preço mais baixo. Essa é a ideia de você entrar vendido, né? É que aí você paga o empréstimo que você tomou e fica com lucro, né? Dessa operação da diferença de preço. Então, se você liquidar quem entra vendido, o preço sobe. Se você liquidar quem entra comprado, o preço desce, né? Então, até a gente ver um movimento de liquidação alto, é muito difícil afirmar que a gente achou um chão. Muito difícil. Porque se tem algo que o investidor de cripto conhece, é o poder da alavancagem de estragar a festa. O que a gente viu agora em janeiro foi uma liquidação pequena, acho que foi 2 bilhões de dólares, alguma coisa assim, quase 3. Extremamente pequeno. Se a gente comparar com o que a gente viu em dezembro, 4 de dezembro, né, que na hora que você olha o gráfico do Open Interest, você vê que tem assim tem um precipício, né? Ele é realmente uma liquidação. Como é que é um processo de liquidação? Para você que não sabe. Tem várias posições montadas, tanto short quanto long, vendidos ou comprados.
essas posições, para elas estarem em aberto, elas têm que ter um colateral, e nas exchanges, nas corretoras, você tem um certo nível de colateral que você tem que obedecer para manter a sua posição aberta. Se o preço do seu ativo que você está com posição aberta, ele desce até certo nível e sua proporção ali, o seu ratio, ele diminui demais, que a corretora não pode lidar com aquele risco, ela tem que liquidar o seu colateral, aí você pode ter uma cascata de liquidações, em que os colaterais eles são vendidos a mercado. Então, se você tem muitos colaterais que vão sendo liquidados, e a cada colateral que vai para venda a mercado vai diminuindo cada vez mais o preço, aí sim você concretiza uma cascata de liquidação, que tanto pode ser, como o Luca bem disse, para baixo como para cima. Né? Exatamente. O que acontece? Esse pessoal que está alavancado, geralmente abre posições bem grandes, assim, porque até para a exchange permitir um nível de alavancagem maior, ela necessita que você coloque uma quantidade maior de colateral, né? Então, tem uma galera maluca em cripto que se alavanca em 100 vezes numa posição. 100 vezes. Imagina isso, você coloca $1.000 e você tá comprando 100 mil dólares de Bitcoin, né? É absurdo um negócio desse, mas acontece e é normal no mercado de cripto. Então, imagina, você tem ali uma quantidade de colateral que está alavancada e ela é liquidada. Só que não tem só aquele cara liquidado, né? Quando ele é liquidado, ele vende a mercado, então afeta o preço desce, vamos dizer assim, se ele abrir uma long. Exato. Você tem aquele cara foi liquidado, abaixou o preço. Só que quando abaixou o preço, liquidou outro cara. E aí abaixa mais o preço. E aí liquida outro cara. E vai liquidando dominó, em cascata, né? Exato. Acho que essa é a ideia da liquidação em cascata. E por isso que a gente vê um movimento ou de queda muito rápido de uma vez. Parece que estão assim, limpando o book, né? É absurdo. Quem já viu isso acontecendo ao vivo no gráfico chega a ser até desesperador. Olha o Bitcoin aí, você olha pro gráfico e tá assim, o negócio descendo. Caralho, onde é que para você acha que vai abrir um buraco na tela e o candle vai descer, assim, ó. Atravessar a mesa. Monitor, mas pra quem assiste essas liquidações ao vivo, é uma coisa absurda, assim, dá um frio na barriga imenso. Eu lembro que uma das mais tenebrosas que eu assisti acontecer foi em maio de 2021, que a gente teve o banimento da China. Nossa, foi a coisa mais bizarra que eu já vi, a coisa mais... Cara, acho que eu nunca vi um candle vermelho tão grande em um gráfico na minha vida, assim, no gráfico de 1 hora, que eu tava vendo o gráfico de 1 hora na hora. Foi um candle vermelho, sim. Preencheu tela. Eu saí da frente do computador porque eu não aguentava mais. Eu tava assim, ó, roendo a unha de nervoso. E na época eu ainda era um dos malucos que mexia com trade de futuros. Então... Ah lá, a pessoa que tava alavancada em nosso 100 vezes. Degenerado master. Então eu fui junto na liquidação, eu tomei junto. Fui liquidado junto com o pessoal. E é interessante isso, né? Porque tipo, a gente fala tanto de fundamento, a gente fala tanto de longo prazo, mas na hora que uma coisa dessa acontece, a gente fica nervoso, porque enfim... Né? Quem tá skin in the game, tá skin in the game, não tem outra. É literalmente uma montanha-russa da performance do ativo, né? Você tem que estar preparado para embarcar nessa. Tá maluco, cara. É absurdo como esse mercado ele pode ser tanto recompensador, né? Você ganha bastante, principalmente quando você pensa no longo prazo. Mas, ao mesmo tempo, ele pode tirar isso de você muito rápido. E o que seria, na verdade, interessante assim, para o investidor agora que a gente comentou dessa parte, né? Que tem muita alavancagem, pode ser que a gente tenha uma liquidação mais queda de preço. É interessante a gente estar comprando agora? Quem quiser... Eu vou dar meu parecer logo, né? Eu acho que é interessante, você ter um pouco de caixa, você ter sempre uma margenzinha ali de 10 a 20% de caixa e também... você ir praticando o DCA, né? Que sim, requer disciplina, requer você não entrar nos FOMOs, né? Que é o Fear of Missing Out, o medo de você não conseguir acompanhar ali o crescimento do mercado, que é você pegar um capital, vamos dizer que você tem $12 mil para facilitar a conta, tem R$12 mil aqui para investir em cripto durante um ano. Você pega e fatia isso mensalmente. Janeiro você bota 1.000, fevereiro você bota 1.000, março você bota 1.000, independente do preço. Porque aí você vai construindo um preço médio, você vai construindo um portfólio a longo prazo. E vai ali mitigando essa volatilidade que a gente vê. Eu adoro a estratégia do DCA, eu acho que a estratégia... Na verdade, eu acho não, eu tenho certeza que é a estratégia que mais funciona para cripto, isso é comprovado. Assim, é bom porque qualquer um pode fazer. Sobrou aquele dinheiro na conta no final do mês, tudo bem que tá difícil. Inflação, enfim...
Esses meses eu concordo com vocês. Eu ainda acho que R$300 é melhor do que zero. Não, com certeza é melhor do que zero. Mas Qualquer coisa é melhor do que zero. pra sobrar R$300 às vezes tá difícil. É verdade. Então, assim, concordo que nesses últimos meses tá difícil sobrar alguma grana na conta do banco. A inflação tá comendo aí nosso dinheiro todinho aqui no Brasil. Mas, se sobrar aí um dinheirinho, seja R$50 que seja no seu banco no final do mês, pega essa grana, compra aí bons ativos, compra Bitcoin, compra Ethereum e vai acumulando isso pro longo prazo. O DCA, ele funciona assim. Eu faço isso. É algo que eu levo pra minha vida. Virou rotina, assim, já, sabe? No final do mês eu olho pra minha conta, sobrou, sei lá, R$20, que seja. Vou lá, pego esses R$20, mando pra minha corretora e compro de bons ativos. Compro de Bitcoin, compro Ethereum. Dependendo do momento do mercado, eu posso até mesmo dolarizar esse dinheiro, mas eu tô sempre comprando, sempre entrando no mercado com aquela grana que não vai fazer falta e que lá na frente, com certeza, você que faz essa estratégia vai ver a diferença que faz mesmo na criação de riqueza mesmo. Uma coisa que eu li esses dias é que cripto é um fenômeno de criação de riqueza de uma geração, assim, não é? É algo que a gente provavelmente não vai ver de novo tão cedo. E você poder aproveitar esse momento, poder aproveitar essa oportunidade que pode ser de uma vez na vida, é importantíssimo. E eu acho que pode mudar completamente a vida de alguém. Uhum. Às vezes a gente esquece, né, que cripto veio pra revolucionar e nenhuma revolução na história, tipo, não foi turbulenta. Então não tem como você esperar que seja, tipo, um mar mais tranquilo. A gente vai passar por altos e baixos, então, assim, faz parte do processo, né? É verdade. Eu tava conversando com o Bazan ainda há pouco no almoço, e eu tava só comentando uma coisa que ele falou em uma live, que eu achei muito interessante, eu não tinha pensado dessa forma, apesar de que na hora que você olha, é bem óbvio até. Todo esse movimento das fintechs, né, é muito mais uma revolução de user experience, né, da experiência do usuário, da facilidade da tecnologia, do que de infraestrutura. Uhum. E cripto na verdade, não diria nem de UX, porque a gente ainda tem muito a desenvolver em questão de experiência de usuário. Porque de fato... Na hora que você começa cripto, aí você já um monte de termo. Que diabo é blockchain? NFT? Enfim, toda aquela confusão. Justamente. Por que eu não consigo mandar meu dinheiro da blockchain X pra blockchain Y de uma vez? Dá pra mandar Polkadot pra MetaMask? Tipo, esse tipo de coisa, enfim. Tem toda essa questão de você conhecer a infraestrutura, conhecer um pouco da história também. Só que a infraestrutura, o fato de você conseguir transacionar sem intermediários, de uma forma que é transparente, que é imutável, a possibilidade de você construir negócios com esse tipo de tecnologia de maneiras completamente diferentes das modalidades formais que a gente já conhece, como por exemplo DAOs, muito experimental, não estou falando que DAOs no futuro vão continuar do jeito que elas são, é uma ciência em teste, né? Mas é de fato algo que é completamente diferente não completamente diferente, mas é bem diferente da pegada dessas fintechs, né? Que vem de fato revolucionando termos de infraestrutura e que devem permear as nossas vidas através do que é a internet, né? Porque cripto para mim, como eu entendo o cripto, é uma consequência da história da internet. Uhum. Porque cada vez a gente está se fundindo mais na internet, cada vez mais a gente se expressa, compra, documenta através da internet, e transmissão de valor e legitimidade de posse são só duas coisas que estão sendo agora possibilitadas por esses conjuntos de tecnologias de blockchain, redes P2P e NFTs, né, no caso de legitimidade de posse, e por aí vai. É uma coisa que é repleta e que ela vem somente para adicionar, logicamente com suas turbulências, né? Eu acho que tecnologia veio para descentralizar. Se você pensa, quando você volta lá atrás, quem tinha acesso à informação? Quem é que tinha acesso ao nível de informação que a gente tem hoje com a internet? Pouquíssimas pessoas. Pouquíssimas pessoas conseguiam ter acesso a esse nível e a qualidade de informação que hoje você consegue acessar através da internet, né? Não só acesso à informação, mas também, tipo, você poder expressar qualquer coisa da forma como você quiser, né? Não, existe essa faceta também, mas acho que o ponto da internet é que ela descentralizou a informação. Começa por aí.
Antigamente, para você, de repente, ter acesso a um livro de domínio público, por exemplo, pra gente não ter que incentivar nenhum tipo de crime aqui no podcast. Você teria que ir numa biblioteca, você teria que fazer um cadastro na biblioteca, tomar o livro emprestado, ir pra casa, ler o livro. Se você esquecer de devolver o livro, você tinha que pagar uma multa. Enfim, processo muito complicado para você ter acesso a de repente... Um livro qualquer, né? Uma fonte de informação. Uma fonte de informação. Até mesmo uma história, né? E hoje você tem bibliotecas online absurdas. Tem uma biblioteca no Minecraft, cara. Uma biblioteca dentro do Minecraft que tem uma quantidade absurda de livros e os caras prezam pela não censura. Tem fontes de jornalismo não censuradas lá dentro. É uma coisa absurda, cara. Dentro de um jogo de criança, sabe? Tipo, a internet, ela possibilita esse acesso à informação muito fácil, muito rápido. Se você pensa, por exemplo, o BitTorrent também. O acesso a arquivos de maneira peer-to-peer, né? Você consegue compartilhar músicas, você consegue compartilhar N coisas através de uma rede peer-to-peer. E aí chega o Bitcoin. Que o Bitcoin transforma algo que precisava ser disruptado desde o início da humanidade, né? Se você pensa quem é o vilão que acompanha a gente desde o Império Romano, desde antes de Cristo, é a inflação. A ideia de você ter emissão monetária centralizada sempre trouxe esse problema, sempre trouxe esse bicho-papão, vamos dizer assim. E quando você olha para a história do Império Romano, um dos fatores para a queda do Império e para todo o caos que aquilo gerou foi a inflação do denar. Se você olha para a Europa, você teve N crises hiperinflacionárias durante a época da guerra. Você olha para o Brasil, não precisa nem olhar longe, né? Olha para o Brasil na época do Sarney. Sabe? As coisas absurdas de você ter que mudar preço de coisa de hora em hora, porque a inflação estava a níveis completamente descontroláveis. Então, o Bitcoin nasce como essa maneira de você dar acesso financeiro de uma maneira justa, de uma maneira descentralizada, de uma maneira em que todo mundo tem o mesmo nível dentro daquele jogo, né? Porque se você volta para esses sistemas centralizados, existe aquilo que a galera chama de efeito Cantillon, né? Quem está em cima da cadeia se beneficia muito mais, não sente os efeitos da inflação como quem está embaixo. Quem pega no dinheiro primeiro, quem está lá em cima, na emissão, os banqueiros centrais, os bancos, os amigos do rei, eles não vão sofrer com a inflação como quem está lá embaixo, quem vai receber esse dinheiro por último, quem está na base da pirâmide societária, vamos dizer assim. E o Bitcoin inverte esse jogo. O Bitcoin fala, não, eu tenho 21 milhões, é isso, não vai ter mais. Isso aqui vai ser distribuído de uma maneira completamente justa. Se você rodar uma máquina com um cliente, você vai ser recompensado, você vai ganhar essas moedas. E essas são as regras do jogo. Elas são imutáveis, é isso. Existem algumas questões que, às vezes, os críticos de Bitcoin, eles batem nisso, né? Mineração é, de certa forma, assim, centralizada. Você só tem alguns pools de mineração ali que concentram grande parte do poder de mineração. Você tem concentração, o coeficiente de Gini tá concentrado ali numa maior parcela numa menor parcela de carteiras de endereços, né? Beleza. Isso é uma ciência que está se desenvolvendo. Isso aqui é não um produto, né? Mas é uma tecnologia que está se desenvolvendo e está sendo testada na prática. Tem o seu valor. Mas ela já toma um passo adiante do que a gente tem agora, né? Então é sempre importante a gente perceber também que história, melhorias de infraestrutura, elas não são feitas da noite para o dia. Elas são processos graduais, né? Então tem toda essa questão. Como é que a gente participa dessa revolução? Se expondo da maneira correta. Não vende sua casa e bota em cripto. Constrói um portfólio, faz o DCA, acumula um pouco, aquilo que der. Sim, os tempos estão difíceis agora, mas a gente se prepara para amanhã hoje, não é amanhã, né? Senão a gente não vai estar se preparando. Nas palavras do próprio Satoshi, vale a pena ter um pouco porque vai que pega. Ele falou isso vai que cola, né? Ele falou isso no fórum do Bitcoin. Ele falou exatamente isso.
não exatamente com essas palavras, mas ele falou algo nesse sentido no fórum do Bitcoin. Ele falou, a galera tava especulando em relação à atividade do Bitcoin, etc. Como até um próprio ativo de investimento, etc. E ele fala, olha, não sei se isso vai vingar, mas vale a pena ter um pouco, porque vai que. Vai que. Mas é isso aí mesmo. Então, acho que é isso, pessoal. Acho que você tem que investir um pouquinho, se expor, tentar entender mais, entender que, assim como o cripto em si, o seu conhecimento para com o cripto é um processo gradual também. Então tem calma, entende mais. Sim, o mercado está meio turbulento agora. A gente está cada vez mais aí exposto a macro, né? Porque, enfim, a adoção institucional, essa é a causa da adoção institucional, né? As dores na maturação do mercado de cripto, dores do crescimento, né? Mas é algo que é para o longo prazo, que não tem volta. Tecnologia, software vai comer o mundo, como diz o A16Z, né? Sim, com certeza. Uma coisa que eu queria falar é aquela parada que o Elon Musk falou quando ele comprou o Bitcoin a primeira vez, né? Em retrospecto, era inevitável. Quando você olha para a fundação, quando você olha para os fundamentos mesmo dessa tecnologia, como isso começou e o rumo que se tomou, é basicamente isso. Você olha para trás e você fala, cara, em retrospecto, era inevitável. Hoje ele só quer saber de Dogecoin. Então é isso. Às vezes a gente tá muito bem, a gente tá andando de iate, tá comprando NFT, às vezes a gente tá vestido de McDonald's. Com todo respeito, obviamente, né? Mas é uma brincadeira recorrente, né, do mundo de cripto. Até o próprio McDonald's brincou aí. E aí, como é que tá o pessoal de cripto? Enfim. Bom, é a galera que chega atrasado no Enem, né? Bom, pessoal, temos o episódio, a edição 116. Queria pegar aqui esse tempinho também para agradecer a presença do nosso sempre querido Luca Benedetti, que vai nos deixar aqui, assim, como um co-host permanente, que é a nossa última edição. Mas, claro, você sabe que, aqui é a sua casa, você é sempre bem-vindo aqui. Seus comentários fantásticos aí sobre o mercado são sempre bem-vindos. Se você quiser mandar um alô aí pra galera. Bom, galera, esse é meu último CryptoStorm, né? Eu tô de saída. Quero agradecer muito a companhia, né? A parceria de vocês estarem sempre ouvindo aqui o podcast, estarem sempre acompanhando, enfim, eu gosto muito daqui. Acho que esse é um dos meus projetos, assim, que eu sou mais feliz com. Eu me sinto muito bem aqui nessa mesa, me sinto muito bem comentando sobre o mercado, fazendo as nossas viagens aqui para 2140, né? Mas, assim, é um fechamento de ciclo, vai ser um início de novo ciclo para mim. E assim, sou muito feliz, queria agradecer todo mundo e é isso, assim, devo voltar, acho que não é um adeus, né, volto como convidado, provavelmente no futuro. Com certeza. Mas por enquanto... Tá gravado, hein? A gente vai estar te esperando. A gente fecha o ciclo por aqui e esse é meu último CryptoStorm. Fico muito grato aí, pessoal, de verdade, acho que para quem viu a minha trajetória aqui dentro, pode ter visto também, assim, eu sinto ter crescido muito aqui dentro, aprendi muita coisa e eu sou muito grato de verdade, muito grato de verdade. Queria deixar um grande abraço para todos vocês e a palavra é gratidão mesmo, gratidão Boa, toda Lucão. do fundo do meu coração. Boa, Lucão. Você você é excepcional, mano. Você é o cara, você é querido. Você vai voltar aqui com certeza como um convidado. E é isso aí, pessoal. Naná, agora seremos nós dois aqui conduzindo. Então, Próxima não semana... deixe de nos acompanhar. Toda semana. Próxima semana tem vamos ter uma edição bem legal. Vamos ter convidado aqui. Pessoal, não vou espalhar agora quem é, né? Sem spoilers. Mas a gente vai falar aí muito do mercado de NFTs e a gente vai trazer aí um participante bem relevante do mercado de NFTs agora aqui no Brasil. Então, não perde essa edição, vai ser muito legal. Lucão, você é fantástico. Vocês são, cara. Você vai continuar brilhando, a gente cresceu muito aqui junto
E, putz, continua sendo uma experiência fantástica estar fazendo esse podcast aqui, com vocês nos ouvindo. A gente só cresce aqui todo dia tentando fazer um conteúdo melhor para vocês. Então, eu acho que é isso. Acho que eu vou falar aqui por todos. Um grande agradecimento do fundo dos nossos corações. Continuamos aqui firmes e fortes. 2022, vamos com tudo. Esse ano vai ser bom. O mercado tá andando de lado. Bitcoin a 100k até o final do ano. Bitcoin Deus 100k, Ethereum a 500. Não, tô brincando. Acho que o Felipe não vem agora. Aí empolgou. Mas enfim, essa foi a edição 116. Muito obrigado. Mete os 5 estrelas aí no seu podcast favorito. Fica com Deus. Um grande abraço. Valeu.